Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Eu sou o Cícero, técnico ouro da Steel, e o pessoal está me pedindo bastante sobre regulagem de carburador. Então eu vou tentar dar uma ideia para vocês de como funciona, tá bom? De repente pode ser uma coisa simples, de repente pode não ser, mas eu quero explicar para vocês como que seria mais ou menos assim para tentar regular o carburador, que às vezes não é tão fácil assim, tá? Tem muitas coisinhas que podem influenciar no funcionamento não legal da máquina. Eu vou trabalhar com a FS 220, tá? Eu tenho o carburador, vou mostrar para vocês como funciona. Aí vamos tentar ligar e para vocês entenderem como que é o funcionamento, tá bom? Vamos ao vídeo. Bom pessoal, eu tenho aqui um carburador montado, tá? Essa aqui é da FS 160, da 220, da 290. Então peguei um exemplo aqui de carburador. Então o carburador nós temos aqui três agulhas, né? A H, a L e a LH. Ou seja, uma regula alta, a outra lenta, e essa aqui ela ajuda também na regulagem da lenta, tá bom? Então geralmente é assim o carburador. Aí eu tenho aqui ele desmontado só para vocês entenderem como que é por dentro. Então nós temos aqui o balancinho dele com a agulha, e aqui atrás nós temos a parte de baixo aqui onde começa a sucção. Então muitas vezes a máquina ela perde a potência, a pessoa vai lá e já começa a regular, a mexer nas agulhas, sendo que não tem nada a ver as agulhas. Raramente as agulhas regulam sozinha. É muito difícil acontecer. Olha o que acontece aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu estou mostrando para vocês sujeira. Esse é um dos casos que faz a máquina ficar xoxa. Sujeira nesse filtro. Aqui é o filtro. Aí acaba criando essa sujeira que pode ser por causa de gasolina suja, ou às vezes a gasolina fica aqui, guarda, e a gasolina evapora e cria essa sujeirinha aqui. Entendeu? Então um dos fatores é a sujeira, simples sujeira. Aí você sai mexendo nas agulhas para regular e de nada vai adiantar. Então antes de fazer qualquer que seja regulagem, tem que passar primeiro por uma limpeza, tá bom? Por uma limpeza toda. Então é desmontado. Eu utilizo o Cara 80 em todas as perfurações, eu já tenho ela direitinho, lavo, bato um ar legal e depois eu monto bonitinho. Aí quando eu monto, aí eu pego essas duas agulhas, a H e a L, e eu fecho elas inteiras. Pego a chave, tá? E eu fecho elas por aqui. Fecho uma, não precisa força, só encostar. Aí eu fecho a outra. E eu sempre começo, eu dou uma volta, ó, meia, uma, aí eu começo a regulagem. Aí eu sempre começo regulando a lenta. Então eu acho a lenta onde que a máquina fica trabalhando na lenta sem morrer. Aí eu começo aqui na lenta. Aí depois eu vou acelerando ela, né, para ver o que falta, se é apertar ou se é soltar no caso aqui, e eu vou soltando sempre devagarzinho, até achar o ponto da rotação máxima dela. Aí beleza, só que isso varia de máquina para máquina, de situação para situação. Isso não é padrão. Padrão sempre sai de fábrica, máquina tudo reguladinha, tudo novinha. Então de fábrica ela sai no padrão, uma e meia de cada uma, e assim vai. Esses padrões assim tá tudo no manual de garantia, no manual técnico dele, né? Está tudo certinho a regulagem. Só que logicamente as fábricas não vai sair desse jeito, então tá bom? Então é outro tipo de regulagem, mas sempre a gente começa com uma volta. Eu, no caso, começo com uma volta, uma a uma, aí eu vou achando, tá bom? Então essa é uma dica assim de como a gente pode mais ou menos tá regulando. Eu vou
Então essa rotação depende muito do motor, do tipo da máquina, como que está o funcionamento dela, né? Muitas vezes você não vai conseguir porque a parte do motor está com problema. Por exemplo, pode ter alguma nessa máquina, por exemplo, nós temos internamente 2 retentores. Pode ser que um desses retentores estão com vazamento. Pode ser que o pistão esteja riscado. Então tem vários fatores que não vai dar regulagem na máquina, tá ok? Eu espero que assim essa ideia seja um pouco clara de regulagem, que a regulagem é de máquina para máquina. Máquina nova é uma coisa, máquina que já foi usada, nesse caso aqui já tem mais de 5 anos, essa máquina de uso, então é outro tipo de regulagem, vem o desgaste das peças, tá bom? Continuando, pessoal, eu vou tentar fazer uma demonstração assim, sem ligar a máquina, porque com barulho vocês vão acabar não entendendo a explicação do carburador. Então nós temos aqui, ó, a H e a L, e a LH, correto? Então a gente fechou tudo e voltou uma volta, voltou uma volta, né? E como eu falei, eu começo com uma volta. Aí eu vou primeiro tentar a lenta. Então na lenta você vai acelerando, quando você solta, a máquina ela vai ficar numa velocidade constante, percebendo que o carretel ele não pode estar girando. O segredo, assim, para você que vai fazer na mão, no ouvido, o segredo é você tenta achar um ponto em que o carretel, a lâmina ou o carretel de nylon, um dos dois, comece a rodar. Então você acha uma velocidade aqui, acha um ponto em que eles começam a rodar, ou a lâmina ou o carretel de nylon. Aí sim, você começa a abrir ou fechar a L até ele parar de rodar. Entendeu? A L você vai achar o ponto onde ele vai ficar quase morrendo ou acelerado. A LH, a LA também vai achar a mesma coisa. Você vai achar um ponto que ele não fica muito acelerado e não fica morrendo. E nesse ponto que ele não fica acelerado nem morrendo, ou a lâmina ou o carretel vai parar, vai ficar parado, não vai ficar girando, paradinho. Achei a lenta, perfeito. Agora eu vou acelerando. Se você acelerar e ela ficar xoxa, você vai abrindo um pouquinho, porque você já começou com ela com uma volta. Aí você vai abrindo devagar. Você vai chegar a um ponto que você vai acelerar e ela vai responder. Aí que é da hora. Essa parte você segura apertado e você vai contar tipo assim, 5 segundos na mente, 2, 3, para não ficar esgoelando ela. 4, 5. Nessa contagem você vai achar o ponto pico máximo dela, pico máximo. Aí você volta. Esse pico máximo é a regulagem dela, tá bom? Então você regulando devagarzinho, H abrindo, aí você vai achar um ponto que ela vai estar lá em cima para começar a cair. Quando ela começar a cair, você volta, ela vai estar lá em cima e começar a cair. Então esse pico é o ponto dela. E sempre que você acelerar, ela vai responder. Então, sempre essa brincadeirinha. O dedo no gatilho com a rotação do motor, tá? Isso a máquina tem que estar, não pode ter outro defeito, correto? A máquina tem que estar com o carburador limpo, a máquina tem que estar com o filtro de ar limpo, a máquina tem que estar com o filtro de combustível limpo, tá bom? Ela não vai funcionar assim, aleatoriamente. A máquina está ruim, eu vou regular o carburador. Não vai dar. Pistão riscado não vai dar regulagem. Vazamento no retentor não dá regulagem. Junta estourada não dá regulagem. Sujeira não dá regulagem. A máquina tem que estar impecável, assim, entre aspas. É por isso que eu falo, se a máquina estiver impecável, não vai desregular o carburador. Então, regular do carburador não é a solução do problema, entendeu? Muitas vezes, quando a máquina está xoxa, vamos dizer assim, não é regulagem de carburador, tá? Eu estou te falando, pode dar certo, mas não é regulagem de carburador. A regulagem do carburador, geralmente, é o seguinte. A Steel, mundialmente, né, conhecida, tem fábrica em vários continentes do Brasil, do mundo, vários continentes, 5 continentes, tem fábrica em todo lugar, na China tem fábrica. Então,
nós temos diferença de clima. Brasil, clima tropical, uma beleza. Agora vamos dar um exemplo na Rússia, vamos para a Rússia, que é aquele frio extremo. Então a gente precisa dar uma regulagem no carburador, abrir ou fechar, para otimizar conforme a temperatura. Por isso que vem essa agulhinha. Porque como a Steel é mundial, então não vai... No Brasil sem a chavinha de fenda, perdão. Na coisa não, já monta o negócio padrão e distribui, né? Vai distribuindo para o mundo todo. Então é assim que funciona. Então muitas vezes o problema não é só uma regulagem. Não é só uma regulagem. Verifique outras coisas, tá bom? Por que eu não passo isso para todo mundo? Porque essa parte de regulagem já não faz parte da pessoa que opera a máquina, já não faz parte, isso já é parte da assistência técnica. A parte de dono da máquina, a pessoa que tem a máquina, é verificar a vela, verificar filtro, tá? Verificar o conjunto de corte, não trabalhar sem a proteção do conjunto de corte, tanto a parte do nalha quanto a parte da lâmina. Então isso que é importante saber. Então, tá? Então muitas vezes o que eu te passei aqui não vai servir de nada, você não vai conseguir regular. Aí você traz até uma assistência, aí eu vou lá e te mostro, você não conseguiu por causa disso. Tá bom, pessoal? Eu não passo mais detalhe porque não é má vontade, é porque não vai adiantar. Isso aqui a gente precisa ter um cursinho, a gente precisa pelo menos, se a gente tivesse uma semaninha, vocês iam pegar a manha, o macete. Por isso que a gente tem um curso, daqui tudo tem apostila, tem apostila, é ensinado, é feito várias vezes até a gente chegar ao ponto. Tanto que a gente aqui na assistência, a gente tem esse aparelhinho aqui, ó, tacômetro. Ele que deixa a máquina no ponto, entendeu? Então nós temos aparelho. E no ouvido, só se o cara for músico. Se o cara for músico, né? Aí ele consegue. Tá bom, pessoal? Desculpa não ter sido assim mais claro, assim, porque às vezes tem coisa que tem um limite pra gente ensinar, não é porque a gente não queira, é porque precisa de mais tempo, precisa de, né, de algo assim mais aprofundado. Mas se realmente for desregulagem do carburador, essa dica que eu dei pra vocês resolve. Mas se for algo mais, vocês vão ter que levar uma assistência autorizada, uma concessionária com técnicos treinados, pessoas sérias, aonde você vai levar um defeito e vai resolver aquele defeito. Quer ver se você leva para resolver um defeito e acaba criando outro. Pessoas honestas, pessoas que realmente querem ajudar, tá bom? Faça um orçamento sem compromisso. Se você fizer o serviço, pegue suas peças velhas, porque as peças são suas. Se eu estou te trocando um carburador, se eu te troco um carburador, eu vou colocar outro carburador novo, esse velho é seu. Não quero saber o que você vai fazer com ele, é seu. Então fiquem atentos com isso, tá bom, gente? Se o que trocou, leva para sua casa, mesmo que você joga fora, para evitar esses picaretas que realmente falam que troca e não troca. Tem muito disso, mas aí vocês vão, com essas dicas aqui, vocês vão ficar espertos, vão ficar atentos, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado mais uma vez, muito obrigado. Se o vídeo foi legal, compartilhem, passem para seus amigos, segue a gente, peçam, né? Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, peçam. Se eu puder ajudar, eu vou estar ajudando vocês, igual o pessoal aí tá seguindo nós, estão pedindo. Então, se vocês quiserem assim, ver mais, então vamos, compartilhe, aperte o sininho e tamo junto, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Os carburadores das roçadeiras Steel saem da fábrica já regulados, de maneira padronizada, para operarem em qualquer condição com uma mistura ideal de ar e combustível para o motor. Mas caso perceba a necessidade de regulagem, fique atento aos seguintes passos. Antes de tudo, certifique-se de que o motor está desligado e a ferramenta de corte está montada no equipamento. Em seguida, verifique o filtro de ar e, caso necessário, substitua por um novo. Para realizar a regulagem padrão, gire o parafuso de regulagem principal, H, em sentido anti-horário até o encosto na rosca, correspondendo a, no máximo, 3/4 de uma volta. Depois, gire cuidadosamente o parafuso de regulagem da marcha lenta, L, em sentido horário até o encosto da rosca. Então, gire o mesmo parafuso novamente, mais 1,5 volta em sentido anti-horário, para finalizar a regulagem padrão. Já para a regulagem da marcha lenta, realize primeiro a regulagem padrão. Em seguida, ligue a máquina e deixe o motor aquecer por alguns instantes. Por fim, identifique o problema a ser corrigido. Caso o motor esteja apagando na marcha lenta, gire cuidadosamente o parafuso de encosto
encosto da marcha lenta, LA, em sentido horário, até que o motor funcione uniformemente. Fique atento e lembre-se de que a ferramenta de corte não deve girar quando estiver na marcha lenta. Caso este seja o problema, gire o parafuso de encosto da marcha lenta, LA, em sentido anti-horário até que a ferramenta de corte fique parada. Em seguida, gire novamente de meia até uma volta inteira na mesma direção. Se mesmo após o ajuste da regulagem no parafuso LA, a rotação na marcha lenta permanecer irregular, com problemas de aceleração, fique atento aos seguintes procedimentos. No caso de uma regulagem da marcha lenta estar muito pobre, ou seja, com pouca aceleração, gire o parafuso de regulagem, L, com cuidado em sentido anti-horário, aproximadamente 1/4 de uma volta, até que o motor funcione uniformemente e acelere bem. Porém, se ao contrário, a regulagem da marcha lenta estiver muito rica, ou seja, com aceleração acima do normal, gire o parafuso de regulagem da marcha lenta, L, cuidadosamente em sentido horário, aproximadamente 1/4 de uma volta, até que o motor também funcione normalmente. Depois de cada correção no parafuso de regulagem da marcha lenta, L, na maioria dos casos, também é necessária uma modificação no parafuso de encosto da marcha lenta, LA. Mas atenção! Se após a regulagem a ferramenta de corte não ficar parada na marcha lenta, procure um ponto de venda STIHL. Gostou desse conteúdo? Então não esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade.